Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Visoto. Esse vídeo faz parte do curso EAD em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais para cirurgiões dentistas da APS. No módulo 4, tópico 5, vocês leram sobre proximidade com estruturas anatômicas importantes. A ideia agora é fazer uma complementação sobre este assunto. Vamos estudar um pouco sobre a proximidade dos dentes, ou melhor, suas raízes, com estruturas anatômicas importantes, dando enfoque para os exames por imagem. A intenção de trabalhar com vocês de estruturas anatômicas importantes e sua relação com os dentes visa tornar mais fácil a identificação destas quando vocês estiverem frente a uma radiografia de rotina. Então, nós vamos trabalhar na maxila com o seio maxilar e sua relação com as raízes dentárias dos molares superiores, e em mandíbula vamos trabalhar com a proximidade das raízes, especialmente dos molares inferiores, com o canal mandibular. E também falar um pouco sobre a localização do forame mentual, ou mentoniano. Vamos começar! Vamos falar um pouco sobre o seio maxilar. O seio maxilar é o maior dos seios paranasais. É um espaço pneumático contido no interior dos ossos maxilares, bilateralmente. Nesta figura, eles estão demarcados com linhas tracejadas e dão uma ideia de sua localização, quando estamos vendo o paciente de frente. Nesta figura, olhamos o paciente de lado e podemos perceber que o seio maxilar, em sua porção inferior, possui contato próximo com os ápices radiculares dos dentes superiores e posteriores. Essa extensão em direção às raízes dentárias aumenta o risco de comunicação do seio com a cavidade bucal em cirurgias rotineiras, ou também de adentrar dentes ou raízes dentais no interior do seio maxilar, podendo levar a muitas complicações. Mas como identificar a porção inferior do seio maxilar, ou o soalho do seio, em radiografias de rotina, sejam elas intrabucais ou panorâmicas? Vocês sempre devem buscar uma linha radiopaca, fina, delicada e normalmente curva, que nada mais é do que a camada de osso cortical do soalho do seio. Normalmente, ela se inicia na região de canino e vai até a região do túbero. Aqui temos um artigo publicado em 2016 que sumariza os sinais mais comumente encontrados quando existe proximidade das raízes dos molares superiores com o seio maxilar. São eles: raízes projetadas sobre o seio maxilar para além do soalho, score 1, descontinuidade ou ruptura do soalho do seio, score 2, presença ou ausência de lâmina dura, score 3, faixa radiolúcida sobre os ápices radiculares, score 4, e contorno do seio pela raiz, score 5. Qual foi o objetivo desse artigo? Avaliar os sinais em radiografia panorâmica que poderiam prever a protusão da raiz no seio maxilar. Os autores avaliaram 330 molares posteriores, tanto em radiografia panorâmica quanto em tomografia computadorizada de feixe cônico, e concluíram que a projeção dos ápices radiculares sobre o seio maxilar e a interrupção do assoalho do seio maxilar foram os sinais indicativos de protrusão da raiz para o interior do seio, quando vistos então na TCFC. Agora temos alguns exemplos dos sinais indicativos falados anteriormente. Neste caso, podemos observar as raízes dos terceiros molares projetadas sobre o seio maxilar, conforme as linhas indicativas. Neste caso, do lado direito temos a interrupção da linha do soalho do seio. Já do lado esquerdo, existe a projeção das raízes sobre o seio maxilar, além da linha do soalho do seio. Neste caso, que existem terceiros molares superiores no final da formação coronária, podemos observar nos dois lados a interrupção da linha do soalho do seio maxilar na região especialmente dos terceiros molares. Vamos falar agora sobre o canal mandibular. Ele é uma estrutura localizada no corpo da mandíbula, que se estende desde o forame mandibular, anatomicamente localizado por lingual, até o forame mentual, anatomicamente localizado por vestibular. Ele contém em seu interior o nervo, artéria e veia alveolar inferior.
ramificações do nervo alveolar inferior são responsáveis por inervar tecidos moles, papila, dentes, periodonto e osso da mandíbula. A imagem radiográfica do canal mandibular é uma sombra linear escurecida, ou seja, radiolúcida, com finas bordas radiopacas superior e inferior. Algumas vezes, as bordas são vistas só parcialmente ou não são vistas. A largura do canal mostra variações entre pacientes, mas em geral ela é constante. O curso do canal acontece entre o forame mandibular e o forame mentual. A relação do canal mandibular com as raízes dos dentes inferiores pode variar, desde uma na qual existe íntimo contato com todos os molares e segundo premolar, até outra na qual o canal não apresenta relação com qualquer dente posterior. Entretanto, na maioria das vezes, o canal possui contato com o ápice do terceiro molar e a distância entre ele e as outras raízes aumenta em direção anterior. A radiografia panorâmica é usada frequentemente como exame complementar na avaliação pré-cirúrgica para a remoção de terceiros molares. A natureza bidimensional da imagem, a magnificação das suas estruturas, bem como a falta de informação topográfica no sentido vestíbulo-lingual, são limitações dessa técnica. Nesta figura, podemos observar um canal mandibular e o molar inferior. 3 posições diferentes do canal são indicadas, de lingual para vestibular. Todas as 3 posições estão no mesmo plano horizontal, ou seja, na mesma altura. No entanto, devido à angulação do feixe de raio-x, que é de posterior para anterior e de baixo para cima na radiografia panorâmica, a imagem do canal lingualmente posicionado, laranja, é projetada mais próxima do ápice do molar, enquanto a imagem do canal vestibular, que é a imagem verde, é projetada mais afastada do ápice da raiz. Portanto, a distância entre o ápice da raiz e o canal mandibular pode ser mal representada em uma radiografia panorâmica. Apesar das limitações anteriormente comentadas, a radiografia panorâmica é a técnica radiográfica mais utilizada previamente à remoção de terceiros molares inferiores. Neste sentido, este artigo discute uma série de sinais indicativos de contato entre o canal mandibular e as raízes dos molares inferiores. Algum destes sinais inclui, conforme mostra a figura, faixa radiolúcida sobre as raízes, estreitamento das raízes, deflexão das raízes, raízes bífidas, interrupção da cortical do teto do canal mandibular, estreitamento do canal, curvatura acentuada do canal na região dos ápices, superposição ou contato do canal e raízes. Contudo, deve-se lembrar que, embora esses sinais possam ser interpretados como indicadores, o sentido vestíbulo-lingual não é evidenciado na radiografia convencional. Os autores estudaram 78 dentes com proximidade com o canal mandibular e concluíram que a faixa radiolúcida sobre as raízes é o tipo de sinal mais fortemente associado ao contato direto entre as estruturas e o que indica com maior consistência o posicionamento lingual do canal mandibular. Neste caso, podemos perceber, especialmente no lado esquerdo, a faixa radiolúcida sobre as raízes do terceiro molar inferior. Aqui neste caso, podemos perceber a faixa radiolúcida sobre as raízes dos terceiros molares inferiores, dos dois lados. Também podemos perceber a proximidade dos ápices com a basilar da mandíbula no lado direito. Este artigo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura dos sinais radiográficos pré-operatórios em radiografias panorâmicas e tomografia computadorizada, relacionados com o risco de lesão do nervo alveolar inferior durante extração cirúrgica de terceiros molares. Uma busca foi feita no PubMed para literatura publicada entre os anos de 2000 e 2009. Conforme a tabela, os sinais que mais demonstraram chance de lesão em nervo durante a cirurgia foram interrupção da cortical do canal, estreitamento do canal e faixa radiolúcida sobre as raízes, sendo a ausência de cortical do canal o mais relacionado. Como conclusão, os autores sugerem que a ausência de sinais radiográficos na panorâmica que sugerem proximidade entre as raízes e o canal indica um risco mínimo de lesão no nervo.
Por outro lado, a exposição ou dano ao nervo após a extração de terceiros molares foi relacionada com a ausência de osso cortical do canal. Nessa radiografia panorâmica, podemos perceber a interrupção da cortical do canal mandibular, especialmente no lado direito do paciente. Já neste caso, podemos perceber a interrupção da cortical do canal mandibular nos dois lados. Este outro artigo teve como objetivo analisar a relação do terceiro molar inferior com o canal alveolar inferior usando radiografia panorâmica e tomografia de feixe cônico, e também avaliar as características radiográficas sugestivas de exposição do nervo alveolar inferior e parestesia pós-operatória. Os autores concluíram que não apenas um sinal, mas a associação de sinais indicativos de proximidade deve ser o motivo para a solicitação de tomografia de feixe cônico. Isso especialmente quando a radiografia panorâmica revelar faixa radiolúcida sobre as raízes, deflexão das raízes ou interrupção da cortical do canal, em combinação. Neste caso, podemos perceber a deflexão das raízes dos terceiros molares inferiores, a interrupção da cortical do canal mandibular e a faixa radiolúcida sobre os ápices dos dentes, nos dois lados do paciente. O forame mentual é a abertura anterior do canal mandibular e ele é localizado por vestibular. Sua correta identificação é importante para o planejamento cirúrgico. Para localizá-lo, vocês devem sempre tentar seguir a faixa do canal e buscar, normalmente entre os ápices dos pré-molares ou logo abaixo deles, uma área arredondada ou ovalada. A diferenciação entre o forame e uma lesão apical, por exemplo, deve ser feita com a identificação do espaço periodontal e lâmina dura na região do ápice dental. Na imagem acima eu mostro esta identificação. Pessoal, muito obrigada a todos e deixo meu e-mail para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Um abraço!